No próximo capítulo da novela Três Graças, Paulinho e Juquinha avisam a Mag que estão tentando rastrear o carro dos pais da jovem e garantem que cada minuto é crucial. A tensão toma conta da casa quando o sinal do veículo aparece e desaparece no mapa, como se alguém estivesse brincando com a polícia. Enquanto isso, Casper e João Rubens anunciam que foram obrigados pelos bandidos a fazer transferências bancárias altíssimas para salvar a própria pele. Mas João Rubens começa a desconfiar de Casper, achando estranho o sangue frio do Marchand diante do caos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Arminda, fria como sempre, avisa a Ferete que Helga trabalhará exclusivamente para ela dali em diante, deixando claro que está consolidando poder dentro da própria casa. No meio desse turbilhão, Gerluce se sente desconfortável quando Paulinho lhe pede para ser informante na casa de Rogério. Ela hesita, temendo as consequências, mas percebe que pode estar no centro de algo muito maior. Edilberto avisa a Samira que Lena está na chacrinha e a vilã não perde tempo. Samira e Edilberto passam a perseguir Lena e Joeli, enquanto em outro carro, Jorginho e Raul também vão atrás das duas, cada qual movido por culpa e desespero. Zenilda, por sua vez, anuncia a Ferete que dará entrada no divórcio e exige todos os documentos da fundação, ameaçando denunciar a fábrica de farinha e expor segredos devastadores. A perseguição atinge o ápice quando o carro onde está Samira provoca um acidente brutal. Lena fica desacordada entre os destroços. Em meio ao pânico, Joeli encara Samira e revela, entre lágrimas e dor, sua bolsa estourou. O perigo agora é duplo e o tempo implacável. A separação de Zenilda pode custar muito mais caro do que Ferete imagina. O que para ele parecia apenas mais uma briga conjugal, dessas que se resolvem com silêncio, manipulação ou promessas vazias, agora se transforma em um movimento calculado, estratégico e devastador. Ela decidirá dar início ao divórcio e ameaçará o marido de uma forma que ele jamais previu. E nos próximos capítulos, ficará claro que Zenilda não age por impulso, ela age com método. Desde que descobriu o caso entre Ferete e Arminda, ao flagrar os dois na cama em uma cena que ainda ecoa em sua memória como um estilhaço impossível de retirar, Zenilda mudou. Não foi apenas a esposa traída que surgiu ali, mas uma mulher que passou a enxergar com nitidez tudo o que antes fingia não perceber. A traição foi apenas o gatilho. O que realmente a revoltou foi entender que, por trás da infidelidade, existia uma rede de mentiras muito maior. Zenilda decidiu que fará o futuro ex-marido pagar por todos os crimes que ele cometeu junto com a amante. E não se trata apenas de vingança passional, trata-se de justiça, ao menos sob a ótica dela. Tanto que ela se aliou a Rogério para arquitetar cada passo. A parceria entre os dois, que começa silenciosa, ganhará força e se transformará em uma ameaça real ao império construído por Ferete. Antes disso, no entanto, a advogada fará de tudo para colocar um ponto final no casamento, saindo com tudo o que tem direito, e talvez até mais. Conhecedora das leis, fria quando precisa e estratégica como poucos, Zenilda não permitirá que Ferete manipule a narrativa. Ela sabe exatamente onde tocar, quais documentos exigir e quais brechas explorar. E é justamente essa segurança que começará a desestabilizar o vilão. O embate entre Zenilda e Ferete promete ser um dos mais tensos da trama. No capítulo desta sexta, Zenilda terá um encontro decisivo com o marido. O clima será pesado desde o primeiro olhar. Não haverá gritos, ao menos não de imediato. Haverá algo pior, silêncio calculado. Ela anunciará com voz firme que vai dar entrada na papelada do divórcio. Não pedirá, comunicará. E deixará claro que não está aberta a negociações emocionais.
Ferete, acostumado a controlar tudo e todos, tentará minimizar a situação. Dirá que ela está exagerando, que foi um erro, que pode compensá-la. Mas Zenilda não se deixará abalar. Em seguida, ela exigirá que ele lhe entregue todos os documentos da fundação: contratos, registros financeiros, atas, movimentações, tudo. O pedido não será ingênuo. Zenilda sabe que ali está o coração dos esquemas ilegais comandados por Ferete, e ao fazer a exigência, ela mostrará que está um passo à frente. No entanto, usará um trunfo ainda mais poderoso para garantir que ele ceda. Sabendo de todo o esquema de falsificação de remédios liderado pelo Crápula, ela ameaçará denunciar à polícia a existência da Casa de Farinha, o local clandestino onde os medicamentos adulterados são produzidos e distribuídos. Um espaço que, até então, funcionava como o segredo mais bem guardado de Ferete. A revelação cairá como uma bomba. Ferete ficará de cabelo em pé. Por trás da máscara de autoconfiança, o medo começará a tomar forma. Ele sabe que, se Zenilda realmente decidir falar, não haverá como conter o estrago. A polícia não apenas investigaria a Casa de Farinha, mas toda a estrutura da fundação. E junto com os crimes financeiros, poderiam surgir provas ainda mais comprometedoras. Com receio de que a ex-esposa o denuncie por vingança após a traição, o vilão ordenará que Macedo pare imediatamente o trabalho e feche a Casa de Farinha até segunda ordem. A decisão será tomada às pressas, quase em desespero. Ele tentará ganhar tempo, reorganizar as peças, apagar rastros. Macedo, pego de surpresa, questionará a ordem. Afinal, interromper a produção significa prejuízo alto e risco de levantar suspeitas entre os comparsas. Mas Ferete será categórico. É melhor perder dinheiro do que liberdade. Enquanto isso, Zenilda seguirá firme em seu plano. Ela sabe que a ameaça foi apenas o primeiro movimento. Nos próximos capítulos, ficará evidente que ela não pretende apenas pressionar. Ela quer controle. Cada conversa será gravada, cada documento será analisado, cada aliado será testado. Rogério terá papel fundamental nessa fase. Ele ajudará Zenilda a mapear as vulnerabilidades de Ferete, identificar possíveis testemunhas e reunir provas suficientes para que, caso necessário, a denúncia seja inevitável. A aliança entre eles deixará de ser apenas estratégica e passará a ser uma verdadeira operação de cerco. Ferete, por sua vez, começará a desconfiar de todos ao seu redor. Arminda será uma das primeiras a sentir o impacto. Ele a pressionará, exigirá silêncio absoluto e lealdade irrestrita. Mas o nervosismo do vilão começará a gerar rachaduras. Pequenos deslizes, decisões precipitadas e ordens contraditórias chamarão a atenção de quem sempre trabalhou nos bastidores. O divórcio, que parecia um assunto doméstico, se transformará em uma guerra de poder. Zenilda não quer apenas sair do casamento com seus direitos garantidos. Ela quer desmontar o castelo de mentiras que Ferete construiu. E cada nova ameaça fará com que ele perceba que subestimou a mulher com quem dividiu a vida. Nos próximos capítulos, o público verá uma Zenilda ainda mais determinada. Ela buscará apoio jurídico externo para reforçar sua posição, pressionará pela auditoria das contas da fundação e deixará claro que não teme escândalos públicos. Para ela, a verdade precisa vir à tona, custe o que custar. Ferete tentará reagir. Procurará aliados influentes, cogitará subornar autoridades e até manipulará informações para transformar Zenilda na vilã da história. Mas cada passo em falso poderá fortalecer ainda mais a posição dela. A tensão aumentará quando rumores sobre irregularidades começarem a circular nos corredores da fundação. Funcionários desconfiarão, parceiros comerciais cobrarão explicações e o cerco começará a se fechar lentamente. Zenilda, por fora, manterá a postura serena. Por dentro, estará pronta para o próximo golpe.
E quando Ferete perceber que já não está no controle da situação, talvez seja tarde demais para reverter as consequências de tudo o que construiu sobre mentiras. A pressão psicológica começará a surtir efeito mais rápido do que Zenilda imaginava. Ferete, acuado, passará a agir por impulso. Ele convocará reuniões emergenciais, exigirá relatórios detalhados e cobrará lealdade absoluta de todos os envolvidos no esquema. O tom autoritário, que antes impunha respeito, agora denunciará insegurança. Nos próximos capítulos, ficará evidente que o vilão está perdendo a capacidade de prever os movimentos da ex-esposa. Zenilda, por outro lado, manterá o ritmo calculado. Após protocolar oficialmente o pedido de divórcio, ela enviará uma notificação formal exigindo acesso integral aos documentos da fundação, incluindo registros de fornecedores e contratos paralelos. A medida não será apenas jurídica, será estratégica. Ela sabe que, ao formalizar o pedido, qualquer negativa poderá ser usada contra Ferete. Rogério orientará que tudo seja feito dentro da legalidade, evitando qualquer brecha que permita ao vilão acusá-la de chantagem. A ameaça da Casa de Farinha continuará pairando no ar, mas agora como uma sombra constante, não como um grito. Zenilda entenderá que o verdadeiro poder está na possibilidade da denúncia, não necessariamente em executá-la de imediato. Enquanto isso, Macedo enfrentará um dilema perigoso. Ao receber a ordem de fechar o galpão clandestino, perceberá que pode se tornar o elo mais frágil da corrente. Temendo ser abandonado por Ferete em caso de investigação, ele começará a guardar cópias de registros e mensagens comprometedoras. Sem perceber, Ferete criará um novo risco ao tentar se proteger. Arminda também sentirá o peso das consequências. A amante, que antes acreditava ocupar uma posição privilegiada, será deixada de lado nas decisões importantes. Ferete evitará encontros públicos e reduzirá o contato receoso de exposição. O romance que começou com euforia dará lugar a desconfiança e tensão. Nos próximos capítulos, Arminda começará a questionar se vale a pena permanecer ao lado de um homem que pode afundar a qualquer momento. Zenilda, por sua vez, dará mais um passo decisivo. Solicitará a abertura de uma auditoria independente na fundação. A justificativa será simples: transparência patrimonial no processo de partilha. No entanto, o efeito será devastador. A simples possibilidade de uma análise externa fará com que antigos aliados de Ferete repensem sua lealdade. O vilão tentará contra-atacar judicialmente, alegando abuso e perseguição. Contudo, a postura técnica e fundamentada de Zenilda enfraquecerá suas alegações. Ela se manterá firme, sem elevar a voz, sem demonstrar raiva. A serenidade dela será o que mais o desestabilizará. Em paralelo, Rogério identificará um detalhe crucial: movimentações financeiras recentes que indicam tentativa de ocultação de patrimônio. A descoberta poderá mudar completamente o rumo da disputa. Zenilda entenderá que, mais do que se defender, precisa agir rápido para impedir que Ferete desvie recursos antes da partilha. A tensão chegará ao auge quando a polícia iniciar discretas apurações preliminares após uma denúncia anônima sobre irregularidades sanitárias na região da suposta Casa de Farinha. Embora Zenilda não tenha formalizado a acusação, a coincidência deixará Ferete em estado de alerta máximo. Ele suspeitará de todos, inclusive de Macedo. Sentindo-se encurralado, Ferete considerará uma proposta de acordo. Tentará convencer Zenilda a aceitar uma divisão vantajosa em troca de silêncio definitivo. A reunião entre os dois será carregada de tensão. Ele oferecerá cifras altas, imóveis, participação societária, mas Zenilda ouvirá tudo com frieza. Ela deixará claro que não está à venda. No próximo capítulo da novela Três Graças,
Paulinho surge de surpresa na casa de Maggie, determinado a arrancar respostas. A movimentação não passa despercebida e Lucélia corre para avisar Bagdá sobre a presença do policial. O alerta acende um sinal vermelho nos bastidores e novas ordens começam a ser traçadas às pressas. Bagdá, sempre calculista, já havia colocado seu plano em ação. Ele orienta Vandilson e Alemão a abordarem Casper e João Rubens sem chamar atenção. A aproximação é silenciosa, estratégica, quase coreografada. Em questão de segundos, o Marchand e João Rubens se veem encurralados, pressionados a caminhar na direção do carro, sem saber se aquilo é apenas uma conversa forçada ou o início de algo muito mais grave. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto o perigo se aproxima de alguns, outros vivem um raro momento de sinceridade. Kellen e Zé Maria deixam as indiretas de lado e assumem o interesse que sentem um pelo outro. A troca de olhares dá lugar a palavras claras, abrindo espaço para um possível romance em meio ao caos. Paralelamente, Ferete mantém Arminda afastada de suas estratégias. Ele se recusa a revelar o plano para derrotar Rogério, deixando a aliada furiosa e desconfiada. A sensação de que está sendo manipulada começa a crescer. E como se não bastasse, Gerluce se depara com Vicente e sente o coração disparar. Ela reconhece aquele rosto, aquele jeito, mas a memória insiste em não colaborar. A dúvida se instala e o passado ameaça voltar com força total, prestes a mudar tudo. O que prometia ser a noite mais simbólica da nova fase de Arminda em Três Graças acaba se transformando em um episódio constrangedor, daqueles que deixam marcas profundas e mudam o rumo de uma relação. Decidida a celebrar sua ascensão ao posto de primeira-dama no luxuoso apartamento de Ferete, a vilã prepara cada detalhe como se estivesse montando o cenário de um triunfo pessoal. Velas estrategicamente espalhadas, champanhe importado sobre a mesa, música ambiente cuidadosamente escolhida e uma produção impecável. Nada foi deixado ao acaso. Arminda não queria apenas uma noite romântica. Ela queria reafirmar poder. Queria sentir que, além de ter conquistado o espaço, também dominava o homem que tanto lutou para manter sob controle. O clima era de expectativa, mas também de tensão. Ferete, por sua vez, já demonstrava sinais de nervosismo antes mesmo de cruzar a porta do quarto. Desde que Arminda passou a morar oficialmente no apartamento, assumindo o lugar que antes pertencia a Zenilda, algo mudou na dinâmica entre eles. O jogo de provocações, o medo de serem descobertos, as ligações às escondidas. Tudo isso parecia ter evaporado. O que restou foi uma convivência marcada por cobranças, olhares desconfiados e uma pressão silenciosa que Ferete sentia pesar sobre os ombros. Ainda assim, ele tentou manter a pose, sorriu, elogiou a produção da companheira e entrou no clima. Mas bastaram poucos minutos para que o desconforto se tornasse evidente. A autoconfiança que ele costumava exibir desapareceu. As mãos suavam, o olhar fugia, o corpo não respondia. Arminda percebeu na mesma hora. Acostumada a ter o controle das situações e dos homens, ela não tolera falhas. No início, tentou conduzir a situação com certa paciência forçada. Aproximou-se, provocou, sussurrou palavras afiadas ao pé do ouvido dele. Mas quanto mais insistia, mais evidente ficava o bloqueio de Ferete. O silêncio começou a se impor no quarto decorado para o romance. A música parecia alta demais, o perfume das velas enjoativo, e o clima, que deveria ser quente, esfriou de forma quase humilhante. Sem conseguir disfarçar a frustração, Arminda se afasta abruptamente. Cruza os braços, observa Ferete com um misto de incredulidade e desprezo e dispara, sem filtro. Até um morto teria desempenho melhor que esse.
A frase corta o ar como uma lâmina. Ferete, já tomado pelo constrangimento, tenta reagir, mas a lembrança que ela evoca só piora a situação. Falou em morto, eu lembro do Rogério, responde ele, atropelando as próprias palavras. Assim é que não engreno mesmo. O nome do rival surge como uma sombra incômoda. Rogério, mesmo ausente, continua sendo uma presença constante entre eles. A comparação implícita, o passado mal resolvido e as disputas de ego criam um nó psicológico que Ferete claramente não consegue desatar. Ele tenta se justificar, diz que a pressão está grande demais, que a mudança de status, a convivência diária, a responsabilidade de sustentar a imagem de casal perfeito mexeram com sua cabeça. Fala em ansiedade, em estresse, em cobrança excessiva. Mas quanto mais explica, mais parece se afundar. Arminda ouve tudo com um sorriso frio nos lábios. Então agora a culpa é do psicológico? Ironiza. Ou é do Rogério, ou é minha. Ferete respira fundo, está acuado. E no desespero de encontrar uma saída, acaba abrindo uma ferida ainda mais profunda. Ele admite que o que o excitava, o que realmente fazia seu sangue correr mais rápido, era o risco, o medo de Zenilda descobrir, a tensão de encontros às escondidas, a adrenalina de serem flagrados a qualquer momento. Era o perigo que me deixava aceso, confessa quase num sussurro. Agora não tem mais isso. Você mora aqui, assumiu tudo, não tem mais risco. O silêncio que se segue é devastador. Arminda demora alguns segundos para processar a declaração. Quando entende o que está sendo dito, seus olhos brilham de indignação. Não é apenas uma questão física, é uma afronta ao seu ego. Quer dizer que eu, por ter assumido o meu lugar, virei o problema? Explode. Você dá uma tremenda de uma brochada. E eu é que sou a culpada? A discussão ganha volume. A elegância da noite planejada se desfaz em gritos e acusações. Arminda caminha pelo quarto como uma tempestade, prestes a destruir tudo ao redor. Cada palavra dela é um golpe direto no orgulho de Ferete. Ela o chama de fraco, de covarde. Questiona sua virilidade, sua capacidade de sustentar o papel de grande empresário poderoso que ostenta diante da cidade. Diz que ele só funciona no escuro, escondido, feito adolescente inconsequente. Ferete tenta reagir, mas está visivelmente abalado. O vexame na cama agora se transforma em vexame moral. Ele argumenta que não é simples assim, que sentimentos e desejos são complexos, que a rotina muda as coisas, mas suas palavras soam vazias. Arminda não aceita ser reduzida a um detalhe sem graça na vida dele. Ela sempre foi a chama, a provocação, o risco calculado. Agora, ouvir que sua presença estável apagou o fogo é inaceitável. Sem pensar duas vezes, ela começa a recolher suas coisas. Joga roupas dentro da bolsa com movimentos bruscos. A cada objeto que pega, parece reafirmar sua decisão. Eu não vou ficar aqui brincando de irmãozinhos virgens, dispara com sarcasmo cortante. Se você precisa de plateia e perigo para funcionar, arrume outra plateia. Ferete tenta segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilha com firmeza. Não encosta em mim, ordena. Ela anuncia que vai dormir no quarto de hóspedes. Não quer dividir o mesmo espaço, não quer fingir normalidade depois do que aconteceu. A porta é fechada com força, ecoando pelo apartamento luxuoso como um anúncio de guerra. Do lado de fora, Ferete fica parado, encarando o vazio. O quarto, ainda iluminado pelas velas, agora parece um cenário ridículo. O empresário, que sempre se orgulhou de controlar negociações milionárias e manipular pessoas com habilidade, não consegue lidar com o próprio fracasso. A madrugada avança pesada. No quarto de hóspedes, Arminda não consegue dormir.
A humilhação lateja em sua mente. Ela relembra cada palavra, cada expressão de insegurança de Ferete e começa a traçar novos planos. Se o desejo dele depende de risco, talvez ela precise devolver o risco à equação. Ou talvez precise mostrar que não depende dele para reafirmar seu poder. Enquanto isso, Ferete, sozinho no quarto principal, sente o peso do silêncio. Pela primeira vez, a possibilidade de perder Arminda deixa de ser apenas uma ameaça distante e se torna algo real. Ele percebe que sua confissão pode ter sido um erro irreversível. Mas a crise vai além do casal. Nos próximos capítulos, a tensão entre eles promete ultrapassar as paredes do apartamento. Arminda pode não se contentar em apenas dormir no quarto de hóspedes. Seu orgulho ferido exige reparação. E quando Arminda se sente desafiada, as consequências costumam ser imprevisíveis. Ferete, por sua vez, terá que enfrentar não só o fantasma de Rogério, mas também o risco de ver Zenilda reaparecer no jogo. Afinal, se o perigo era o combustível do desejo, o destino pode tratar de reacender essa chama da forma mais explosiva possível. A relação que parecia consolidada começa a mostrar rachaduras profundas. E, em Três Graças, onde aparências valem tanto quanto dinheiro, um escândalo íntimo pode rapidamente se transformar em munição para inimigos atentos. Arminda não é mulher de aceitar derrota, muito menos dentro da própria casa. O vexame da noite mal começou a revelar seus desdobramentos, e a guerra silenciosa entre os dois promete capítulos cada vez mais intensos, repletos de jogos psicológicos, disputas de poder e decisões capazes de virar o tabuleiro de uma vez por todas. E a partir dali, nada mais seria como antes. No quarto de hóspedes, Arminda passa a madrugada em claro, encarando o teto e revivendo cada segundo do constrangimento. Não é apenas a falha física de Ferete que a atormenta, é o que ela simboliza. Para uma mulher que sempre associou poder à capacidade de provocar, dominar e ser desejada, ouvir que sua presença estável apagou o fogo é uma afronta direta à própria identidade. Ela começa a reorganizar os fatos sob outra perspectiva. Talvez o problema não seja apenas a falta de risco. Talvez Ferete esteja inseguro com a nova configuração da relação. Talvez ele sinta que, ao assumir publicamente o compromisso, perdeu o controle do jogo que antes dominava. E Arminda sabe. Homem inseguro pode se tornar imprevisível. Enquanto isso, no quarto principal, Ferete também não encontra descanso. A imagem de Arminda saindo, furiosa, ecoa na mente dele. Pela primeira vez, ele percebe que pode ter ido longe demais ao confessar que o perigo era parte essencial do desejo. A sinceridade que deveria aproximar abriu uma fenda. Ele se pergunta se foi pressionado além do limite. Desde que Arminda passou a ocupar oficialmente o espaço de Zenilda, as cobranças se intensificaram. Aparições públicas, postura de casal modelo, demonstrações de afeto calculadas. Tudo passou a ter plateia e julgamento. A ironia não passa despercebida. Antes, o que o excitava era o risco de ser descoberto. Agora, o que o paralisa é o medo de ser exposto. No dia seguinte, o café da manhã é silencioso. Arminda surge impecável, como se nada tivesse acontecido, mas a frieza no olhar denuncia a tempestade interna. Ferete tenta puxar assunto, fala sobre compromissos do dia, reuniões, eventos sociais. Ela responde apenas o necessário. A tensão é palpável. Essa fratura tende a se aprofundar. Arminda pode decidir transformar a humilhação em estratégia. Se Ferete precisa de perigo para se sentir vivo, talvez ela encontre uma maneira de fazê-lo provar do próprio veneno. Um jogo de ciúmes bem articulado, uma aproximação calculada com alguém do passado, uma presença inesperada em um evento importante. Tudo pode virar peça nesse tabuleiro.
No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério informa a seus aliados que a primeira missão é descobrir o local da Casa da Farinha. A ordem é clara e direta. Sem esse endereço, não há como desmontar o coração do esquema. No esconderijo, ele ergue um copo e brinda com seus aliados o plano para o fim de Ferrete, certo de que a queda do empresário começa ali, nos bastidores, com estratégia e paciência. Viviane descobre que Leonardo sabia sobre a falsificação dos medicamentos. A revelação vem como um soco. Pressionado, ele não consegue sustentar a própria versão. O silêncio pesa mais do que qualquer confissão. Sentindo-se traída, Viviane expulsa Leonardo de sua casa, encerrando a discussão com a porta batendo e uma promessa de nunca mais aceitar mentiras. Arminda anuncia que irá morar com Ferrete, assumindo de vez seu lugar ao lado do empresário. A notícia se espalha e provoca indignação. Leonardo declara guerra contra ela, acusando-a de manipulação e interesse. Ele jura que não permitirá que Arminda transforme a casa em quartel-general de suas ambições. Samira ameaça Lena e Herculano, deixando claro que ninguém sai ileso se resolver falar demais. Ela cobra fidelidade e lembra que todos têm algo a perder. O casal percebe que está encurralado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Cláudia decide voltar a cuidar de Josefa, determinada a blindar a matriarca das disputas e impedir que ela seja usada como peça nesse tabuleiro de traições. Antes de morrer, Samira vira alvo da polícia e é caçada por Paulinho após roubar bebê. A tensão vai atingir níveis insustentáveis. O esquema criminoso de Samira, construído ao longo de anos com frieza e manipulação, começará a desmoronar peça por peça. O que parecia um império sólido, sustentado por ameaças, chantagens e alianças obscuras, se revelará frágil diante do avanço das investigações e das próprias traições internas. Samira começará a sentir que o cerco está se fechando, quando Paulinho intensifica as apurações sobre o desaparecimento da filha recém-nascida de Joeli e o assassinato brutal de Jorginho. A cada nova pista, o nome da traficante de crianças surgirá com mais força. O que antes eram apenas suspeitas dispersas se transformará em indícios concretos e a polícia passará a enxergar um padrão no rastro de destruição deixado por ela. Mas antes que a justiça consiga alcançá-la oficialmente, o destino reservará para Samira um desfecho ainda mais sombrio. Arminda, movida por interesses próprios e por ressentimentos acumulados, terá papel decisivo nessa reta final. Só que até esse momento explosivo, Samira enfrentará uma sequência de revelações capazes de virar o jogo contra ela e desmontar as bases de seu poder. Tudo começará a sair do controle quando Raul, atormentado pela culpa, não suportar mais o peso do segredo. Em uma conversa carregada de tensão, ele decidirá abrir o jogo com Jorginho e confessará que Samira comprou o bebê de Joeli. O pagamento teria sido feito por meio de um adiantamento para quitar as dívidas da jovem com o tráfico. Uma negociação fria, tratada como se fosse apenas mais um negócio. A revelação cairá como uma bomba. Jorginho, já desconfiado das movimentações de Samira, perceberá que o esquema é ainda mais cruel do que imaginava. Indignado, ele tentará confrontá-la e impedir que a criança seja afastada da mãe. No entanto, ao mexer em peças tão perigosas, acabará se colocando na mira da própria vilã. Enquanto isso, a situação tomará proporções ainda mais dramáticas quando Joeli desaparecer misteriosamente após sair para fazer compras com Lena. O que parecia uma saída comum rapidamente se transformará em uma fuga desesperada. Samira e Edilberto passarão a persegui-las, determinados a garantir que o plano siga conforme o combinado. A perseguição será marcada por tensão crescente.
Joelle, já fragilizada emocionalmente e pressionada pelas dívidas, perceberá tarde demais que está sendo usada como peça descartável. Lena, por sua vez, começará a demonstrar sinais de conflito interno, mas seguirá envolvida no plano, incapaz de romper com a rede de mentiras que ajudou a sustentar. No meio da fuga, um acidente mudará completamente o rumo dos acontecimentos. Lena sofrerá uma queda violenta e desmaiará, deixando Joelle sozinha, vulnerável e à beira do desespero. Como se o caos não fosse suficiente, a jovem entrará em trabalho de parto ali mesmo, em circunstâncias precárias e assustadoras. Sem qualquer traço de piedade, Samira aproveitará o momento de fragilidade para agir. Ela levará Joelle às pressas para uma clínica clandestina, um dos pontos centrais de seu esquema criminoso. O local, mantido longe de qualquer fiscalização, revelará a dimensão da rede ilegal que ela comanda. Ali, em meio a equipamentos improvisados e profissionais cúmplices do crime, a bebê nascerá. O choro da recém-nascida marcará um dos momentos mais impactantes da trama, mas também será o início de um sofrimento ainda maior. Jorginho, determinado a impedir que o acordo siga adiante, chegará a tempo de confrontar Samira. O embate será intenso, com acusações, ameaças e tentativas desesperadas de proteger a criança. No entanto, a crueldade falará mais alto. Ele acabará sendo brutalmente assassinado, silenciado antes que possa expor toda a verdade. Mesmo após o crime, Samira seguirá com o plano como se nada tivesse acontecido. Cumprindo o acordo sujo, entregará a bebê para Lena, que assumirá a criança sob circunstâncias obscuras. O gesto, longe de ser um ato de compaixão, fará parte de uma negociação marcada por interesses escusos. Joelle, por sua vez, acordará abandonada na porta de um posto de saúde, ainda sob efeito do trauma do parto. Desorientada, ela levará alguns instantes para compreender a realidade devastadora. Sua filha desapareceu. O desespero tomará conta e seu relato emocionado será o ponto de partida para que a polícia comece a ligar as peças do quebra-cabeça. A grande virada acontecerá quando investigadores encontrarem, no bolso de Jorginho, o cartão da clínica clandestina. O detalhe, aparentemente pequeno, se tornará a pista decisiva. O endereço e o nome no cartão levarão Paulinho diretamente ao centro do esquema. Com a prisão preventiva decretada contra Samira, a investigação ganhará novo fôlego. Mandados serão expedidos, testemunhas começarão a ser ouvidas e antigos aliados passarão a temer que seus nomes também venham à tona. A notícia da ordem de prisão se espalhará rapidamente, abalando a estrutura que sustentava o império da vilã. Paulinho iniciará então uma verdadeira caçada. Determinado a resgatar a neta de Gerluce e fazer justiça por Jorginho, ele não medirá esforços para encontrar Samira antes que ela consiga fugir. Cada passo da investigação revelará mais detalhes sobre o funcionamento da rede de tráfico de crianças, expondo cúmplices e ampliando o escândalo. Encurralada, Samira começará a perder o controle. Acostumada a manipular todos ao seu redor, ela perceberá que, pela primeira vez, suas ameaças não surtirão efeito. A revelação de que Raul é seu filho biológico, segredo guardado por anos, acrescentará uma nova camada de tensão à trama. A descoberta provocará reações imprevisíveis e colocará em xeque antigas alianças. Desesperada para se manter no poder, Samira ainda tentará chantagear Arminda, acreditando que poderá virar o jogo mais uma vez. No entanto, essa estratégia se mostrará um erro fatal. Arminda, já tomada por seus próprios conflitos e ressentimentos, reagirá de maneira inesperada. Enquanto a polícia se aproxima e Paulinho fecha o cerco, Samira verá seu mundo ruir.
O império, construído com medo e violência, começará a desmoronar diante de seus olhos, e cada revelação tornará sua queda inevitável. Nos próximos capítulos, os confrontos se intensificarão, segredos virão à tona e a linha entre justiça e vingança ficará cada vez mais tênue. A trama seguirá em ritmo acelerado, com personagens sendo forçados a escolher lados e enfrentar as consequências de suas decisões. A busca pela bebê desaparecida se tornará o eixo central da história, enquanto a sombra de Samira pairará sobre todos, até que o desfecho trágico se aproxime de forma irreversível. Com a polícia cada vez mais próxima, Samira tentará uma última cartada desesperada. Sem aliados fiéis e já desconfiando que Edilberto pode entregá-la para salvar a própria pele, ela buscará fugir levando consigo documentos, dinheiro e qualquer prova que possa usar como moeda de troca. Mas o tempo estará contra ela. Paulinho conseguirá localizar o esconderijo da vilã a partir de uma denúncia